Duas fontes espirituais. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículos 8 a 12, em linguagem simplificada, lemos: Quem ama e pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus repudia o pecado, porque a natureza de Deus permanece nele. Nisso são definidos os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Os filhos de Deus têm a natureza do amor de Deus. Por isso têm respeito e amor para com Deus e para com o próximo. Mas os filhos de Satanás praticam a natureza maléfica de seu pai. A natureza de Satanás em Caim levou-o à prática de obras más e por isso assassinou seu irmão Abel. Mas as obras de Abel eram controladas pela natureza de Deus e por isso eram justas. 1 João 3, 8 a 12. Porque o ser humano é bom ou mau? O ser humano, no seu lado espiritual, funciona como um recipiente. Imaginemos o ser humano como um vaso transparente. Tudo que colocar dentro dele será refletido no seu exterior. O apóstolo Paulo descreve em Gálatas 5, 19 a 21, os filhos do diabo nas suas obras carnais, tais como prostituição, impureza, depravação sexual, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, rivalidades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo descreve o comportamento dos filhos de Deus: amor, satisfação, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22. Paulo chama estas características de frutos ou resultados do Espírito Santo nas vidas dos filhos de Deus. O diabo na política e na religião. Tem sido comum ouvirmos que política e religião não devem estar juntas. Isso é cascata de Satanás, pois o movimento que mais Satanás vem usando para afrontar a Deus é a política, pela seguinte razão. Em Gênesis 1, 26 a 28, Deus planejou a criação do homem à sua imagem e semelhança para administrar politicamente também o planeta Terra. Leiam sobre a pedra do sonho escatológico de Nabucodonosor, registrado em Daniel capítulo 2, versículos 34, 35 e 44, e o seu cumprimento em Isaías capítulo 11, versículos 1 a 16, que acontecerá descrevendo o império político de Jesus, definido como o milênio de Cristo, envolvendo a igreja vencedora como assessora do Rei dos Reis. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Mateus 5, 13 a 16 registrou Jesus dizendo que os filhos de Deus são o sal da terra e a luz do mundo.
Se o Brasil é propriedade de Deus, contextualizado no planeta e no universo, significa que quem tem que administrar este país são os filhos de Deus e não os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo na administração política? Os filhos do diabo. Conta-se uma lenda que certo dia um escorpião pediu carona a uma tartaruga para atravessar o rio em cima do seu casco. A tartaruga, questionando, disse-lhe: "Jamais farei isso, pois tu me ferirás com o seu ferrão venenoso mortal." O escorpião lhe prometeu: "Jamais farei isso para quem me fará um favor." A tartaruga aceitou dar-lhe a carona. Quando o escorpião chegou do outro lado do rio, não precisando mais do favor, antes de descer da sua embarcação, aplicou seu ferrão venenoso no pescoço da tartaruga. Enquanto ela contorcia de dores, o escorpião lhe desculpava, dizendo: "Não consegui superar a minha natureza letal com meu veneno." Aplicando esta ilustração aos líderes comunistas no Brasil, os quais estão se alimentando do veneno do governo chinês, o agente do grande dragão vermelho, em quem o diabo canaliza a sua natureza, que é matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Como o escorpião da lenda, os tais líderes não conseguem agir diferentes, pois são controlados pela natureza satânica. Isto porque o diabo é o pai deles, como diz o ditado: "Os cavacos não voam longe do toco." Os filhos de Deus, todos os que dão oportunidade ao Espírito de Cristo, como no Pentecostes, têm suas vidas controladas pelo poder de Deus. As características práticas dos filhos são modeladas na vida do apóstolo Paulo após a sua conversão cristã, que nos diz o seguinte: amor, prazer, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e controle benéfico do comportamento. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Além dessas características, existem outras tais como sinceridade, honestidade e outras. A natureza dos filhos de Deus impede-os de odiar aqueles que o perseguem e os maltratam. As palavras de Jesus na cruz para os seus carrascos: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23, versículo 34. Não foram simplesmente meras palavras, e sim a voz da sua própria natureza perdoadora. Esta natureza de Cristo está dentro de cada cristão, determinando o comportamento de cada um. Por isso, os filhos de Deus clamam por justiça em favor dos habitantes deste e de outros países ameaçados pelo sistema comunista originário da natureza do grande dragão vermelho, uma figura do próprio diabo. Se alguém defende com naturalidade a mentira, a calúnia, o roubo, o engano, as distorções aos princípios estabelecidos por Deus para o bom comportamento humano, os tais são filhos do diabo. Os filhos de Deus são controlados pelo Espírito de Cristo. Prezado ouvinte, de que lado você está?